Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Nós estamos na semana 4 do PET de Educação Física, volume 6. Nessa semana, nós estudaremos a unidade temática Esportes e o nosso objeto de conhecimento será os esportes de marca, onde especificamente iremos discutir sobre o atletismo. Nesse vídeo, eu tratarei exclusivamente da explicação do conteúdo. Agora, caso você tenha interesse apenas na correção das atividades, basta clicar aqui no card que você será redirecionado ao vídeo da correção, ok? Bora então para a videoaula de hoje? Bom, galera, indo direto ao ponto, os esportes de marca serão aqueles em que o desempenho dos praticantes, ou seja, o desempenho dos atletas, são baseados em atingir melhores marcas. E essas marcas elas podem ser contabilizadas por tempo, por peso ou pela distância. São exemplos de esportes de marca a natação, onde na natação o atleta nada determinada distância com o objetivo de alcançar a melhor marca. E essa marca ela é contabilizada pelo tempo. Sendo assim, o atleta que nadar uma determinada distância no menor tempo possível será o vencedor. Muito simples de entender. Outro exemplo de esporte de marca é o levantamento de peso, onde nesse esporte o atleta levanta pesos com o objetivo de alcançar a melhor marca. E essa marca é contabilizada pela quantidade de peso levantada. Sendo assim, o atleta que levantar mais quilos será declarado o vencedor. Outro exemplo de esporte de marca é o atletismo, onde especificamente na prova do arremesso do peso, o atleta ele arremessa o peso com o objetivo de alcançar a melhor marca. E essa marca é contabilizada pela distância em que o peso foi arremessado. Sendo assim, o atleta que conseguir arremessar o peso na maior distância será declarado o vencedor. Então, galera, basicamente, esse tipo de esporte ele terá o objetivo de alcançar e atingir melhores marcas. E essas marcas, conforme nós vimos, elas podem ser contabilizadas ou por tempo, ou por peso, ou pela distância, dependendo da modalidade esportiva, ok? É muito tranquilo a gente entender o que é esporte de marca. Conforme nós já vimos em PETs anteriores, o atletismo é um esporte de marca que envolve a disputa em 4 tipos de provas, que são as corridas, os saltos, arremesso e lançamentos e também a marcha atlética. Vamos agora entender como é que funciona a divisão de todas essas provas. As competições de atletismo podem ocorrer em 3 locais: no estádio olímpico, na rua ou na natureza. O estádio olímpico é um estádio construído especificamente para abrigar competições de atletismo. Dentro do estádio olímpico, nós teremos as provas de pista e as provas de campo. As provas de pista vão corresponder todas as corridas. E aí, nós teremos inúmeras classificações de corridas, como por exemplo, as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. As provas de campo serão divididas em 2 categorias: as provas de saltos e as provas de arremesso e lançamentos. Nós teremos 4 tipos de provas de saltos, que são o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. E teremos também 4 tipos de provas de arremesso e lançamentos, que são o arremesso do peso, o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Essas são todas as provas realizadas no estádio olímpico. Vamos agora aprender quais provas são realizadas na rua e na natureza, começando pela rua. Pois bem, na rua nós teremos a realização de 2 provas: a corrida de maratona e a prova da marcha atlética. Já na natureza, nós teremos a realização de apenas uma prova, que é a corrida de cross country. Essa corrida de cross country, pessoal,
tem como característica ser realizada em terrenos naturais variados, como por exemplo terra, areias, matas e montanhas, ok? Vamos realizar aqui agora uma pequena revisão para fixar o conhecimento aprendido. Pois bem, as competições de atletismo podem ser realizadas em 3 locais diferentes: no estádio olímpico, na rua ou na natureza. No estádio olímpico nós teremos as provas de pista e as provas de campo. As provas de pista vão corresponder às corridas, e aí nós teremos várias classificações de corridas, como as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. As provas de campo elas serão divididas em 2 categorias: as provas de saltos e as provas de arremesso e lançamentos. Nós teremos 4 tipos de saltos: o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. E teremos 4 tipos de arremesso e lançamentos, que serão o arremesso do peso, o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Todas essas provas são realizadas no estádio olímpico, ok? Já na rua, nós teremos a realização de 2 provas. A primeira, a corrida de maratona, e a segunda, a prova da marcha atlética. Já na natureza, nós teremos a realização de apenas uma prova, que é a corrida de cross country. Beleza, pessoal? Entendido? Bom, alunos, agora nós iremos aprender como funciona a divisão das corridas no atletismo. Pois bem, nós teremos 4 tipos de corridas: as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. As corridas rasas são assim chamadas, pois nesse tipo de corrida, os atletas eles não precisam saltar nenhuma barreira e nenhum obstáculo, ou seja, eles vão correr de maneira livre, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo ou atrapalhando. As provas oficiais de corridas rasas presentes em Olimpíadas e campeonatos mundiais são as seguintes: 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, ou seja, 1,5 km, 5.000 metros, ou seja, 5 km, 10.000 metros, ou seja, 10 km, e por fim a maratona, que tem uma distância de 42 km e 195 metros. Bom, galera, todas essas corridas rasas que eu acabei de citar ocorrem dentro do estádio olímpico, exceto a maratona, onde a maratona ela vai ocorrer na rua, ok? Então essas são as provas de corridas rasas oficiais, presentes em Olimpíadas e em campeonatos mundiais, tá bem? As corridas de revezamento são corridas por equipes, onde cada equipe é formada por 4 atletas, onde cada atleta irá correr determinada distância. No atletismo, nós teremos 2 provas de revezamento: o revezamento 4x100 e o revezamento 4x400. No revezamento 4x100, nós teremos 4 atletas, cada atleta correndo 100 metros. E no revezamento 4x400, nós teremos também 4 atletas, onde cada atleta irá correr 400 metros, ok? Então essas são as 2 provas de revezamento no atletismo: o 4x100 e o 4x400, beleza? Nas corridas com barreiras, como o próprio nome diz, além do atleta correr, ele precisa saltar barreiras. No atletismo, nós teremos 3 provas oficiais de corridas com barreiras. São elas: os 100 metros com barreiras feminino, é uma prova exclusiva para as mulheres; os 110 metros com barreiras masculino, é uma prova exclusiva para os homens; e temos a prova de 400 metros com barreiras. E aí, essa prova ela é tanto feita pelos homens quanto pelas mulheres. É uma prova masculina e feminina. Então essas são as 3 provas oficiais de corridas com barreiras: 100 metros com barreiras feminino, 110 metros com barreiras masculino e 400 metros com barreiras, tanto masculino quanto feminino. Nas corridas com obstáculos, os atletas precisam, além de correr, vencer obstáculos que ficam ao longo da pista. Esses obstáculos são barreiras e também um fosso de água. Então, além de correr, os atletas eles precisam
saltar por barreiras e também saltar através de um fosso de água, ok? No atletismo, nós teremos apenas uma corrida com obstáculo, que é a corrida dos 3.000 metros com obstáculos, ou seja, uma corrida de 3 quilômetros, onde os atletas precisam, além de correr, precisam vencer obstáculos, que são barreiras e também um fosso de água. Pois bem, alunos, essas são todas as corridas oficiais do atletismo, ok? Bom, além da divisão das corridas em 4 tipos, corridas rasas, de revezamento, com barreiras e com obstáculos, nós podemos classificar também as corridas quanto à sua distância. E aí nós teremos 3 classificações: as corridas de velocidade, as corridas de meio fundo e as corridas de fundo. As corridas de velocidade serão todas as corridas que têm até 400 metros de distância. Essas corridas, como o seu próprio nome indica, são corridas onde os atletas eles imprimem uma alta velocidade. E eles imprimem essa alta velocidade porque a distância dessa corrida relativamente é curta, é de até 400 metros, ok? Então essas são as corridas consideradas de velocidade no atletismo: os 100 metros rasos, os 200 metros rasos, os 400 metros rasos, o revezamento 4 por 100, o revezamento 4 por 400, 100 metros com barreiras, 110 metros com barreiras e 400 metros com barreiras. Então, todas essas provas são consideradas corridas de velocidade, pois elas apresentam uma distância de até 400 metros. Beleza? As corridas de meio fundo serão aquelas corridas que apresentam uma distância acima de 400 metros até 1.500 metros, ou seja, 1,5 km. Nesse tipo de corrida, o atleta ele precisa imprimir uma velocidade razoável, porém, ele também irá precisar de uma alta resistência, até porque as distâncias das corridas de meio fundo serão distâncias razoáveis, ok? No atletismo, nós teremos 2 corridas de meio fundo: os 800 metros rasos e os 1.500 metros rasos. E por fim, nós temos as corridas de fundo, onde essas corridas são caracterizadas por serem corridas que apresentam uma distância superior a 1.500 metros. Então, toda corrida que tem mais de 1.500 metros é considerado uma corrida de fundo. No atletismo, nós teremos as seguintes corridas de fundo: os 5.000 metros rasos, os 10.000 metros rasos, a maratona, que tem 42 km e 195 metros, e teremos também os 3.000 metros com obstáculos. Então, todas essas corridas são corridas de fundo. Isso pois, essas corridas elas apresentam uma distância superior a 1.500 metros, ok? Bom, galera, o assunto divisão e classificação das corridas não é tão simples assim, é um pouquinho complicado. A gente precisa de muita concentração para poder entender como é que funciona. Fazendo uma pequena revisão, nós teremos 4 tipos de corridas: as corridas rasas, as corridas de revezamento, as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. Além disso, a gente pode classificar as corridas de acordo com a sua distância. Sendo assim, nós teremos 3 classificações: as corridas de velocidade, que serão as corridas que apresentam até 400 metros de distância; as corridas de meio fundo, que são as corridas que apresentam uma distância acima de 400 metros até 1.500 metros; e por fim, as corridas de fundo, que são as corridas que apresentam uma distância superior a 1.500 metros. Pois bem, nós teremos as seguintes corridas oficiais rasas: os 100 metros rasos, 200 metros rasos e 400 metros rasos, que são consideradas corridas de velocidade. Teremos também os 800 metros rasos e 1.500 metros rasos, que são consideradas corridas de meio fundo. E por fim, teremos as corridas de 5.000 metros rasos, 10.000 metros rasos e a maratona, que são consideradas corridas de fundo, ok? Então, todas essas provas são provas oficiais de corridas rasas. Já no revezamento, nós teremos 2 provas oficiais, 2 corridas oficiais: o revezamento 4 por 100 e o revezamento 4 por 400, que são corridas consideradas de velocidade, ok? Já nas corridas com barreiras, nós teremos a presença de 3 provas, de 3 corridas, que são 100 metros com barreiras feminino,
110 metros com barreira masculino e 400 metros com barreiras. Essas provas, essas corridas são consideradas corridas de velocidade, ok? E teremos também as corridas com obstáculos, que na verdade é apenas uma corrida, que é a corrida de 3.000 metros com obstáculos. E essa corrida de 3.000 metros com obstáculo pode ser considerada uma corrida de fundo, já que ela apresenta uma distância superior a 1.500 metros, ok? Então é assim que funciona a classificação e a divisão das corridas no atletismo. É um pouquinho complicado, é um pouquinho complexo, mas com muita atenção, com muita calma a gente consegue aprender, beleza? Bom, pessoal, os saltos no atletismo podem ser divididos em duas categorias: os saltos horizontais, onde os atletas saltam para frente, e os saltos verticais, onde os atletas saltam para cima. Nós vamos ter duas provas de saltos horizontais: o salto em distância e o salto triplo. E teremos também duas provas de saltos verticais: o salto em altura e o salto com vara. Dessa forma, o atletismo ele apresenta 4 provas de saltos: o salto em distância e o salto triplo, que são saltos horizontais, e o salto em altura e o salto com vara, que são saltos verticais, ok? Bom, pessoal, as provas de arremesso e lançamentos no atletismo são classificadas da seguinte maneira: nós teremos apenas uma prova de arremesso, que é o arremesso do peso, e teremos 3 provas de lançamentos: o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Dessa forma, as provas de arremesso e lançamentos no atletismo são classificadas da seguinte maneira: nós teremos 4 provas, sendo um arremesso, que é o arremesso do peso, e 3 lançamentos, que são o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. O atletismo também apresenta as provas combinadas, que são realizadas no estádio olímpico. Pois bem, nós teremos duas provas combinadas: o decátlon e o heptátlon. O decátlon é uma prova combinada exclusiva para os homens. Apenas os homens podem participar. O heptátlon é uma prova exclusiva para as mulheres. Apenas as mulheres podem participar do heptátlon. Pois bem, o decátlon ele é composto por 10 provas do atletismo, por isso o nome decátlon, de 10. Já o heptátlon é composto por 7 provas do atletismo, por isso esse nome, heptátlon, que vem de 7. Muito bem, galera, como funciona então as competições dessas provas combinadas? Vamos começar explicando o decátlon. No decátlon, os homens terão que realizar 10 provas em 2 dias. E cada prova ele vai conquistando pontos. Ao final da realização dessas 10 provas, o atleta que somar a maior quantidade de pontos será declarado o vencedor. Como eu disse, o decátlon ele vai ocorrer em 2 dias. No primeiro dia, os homens eles vão executar 5 provas: os 100 metros rasos, o lançamento do disco, o salto com vara, o lançamento do dardo e os 400 metros rasos. E no segundo dia também vão realizar 5 provas: os 110 metros com barreiras, o salto em distância, o arremesso do peso, o salto em altura e os 1.500 metros rasos. Após a execução dessas 10 provas nesses 2 dias, o atleta que somar a maior quantidade de pontos será declarado vencedor do decátlon, ok? No heptátlon vai ocorrer a mesma coisa, porém no heptátlon nós teremos menos provas. No primeiro dia, as mulheres irão realizar 4 provas: 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso do peso e 200 metros rasos. E no segundo dia, elas vão realizar 3 provas: o salto em distância, o lançamento do dardo e os 800 metros rasos. Após a execução dessas 7 provas nesses 2 dias, a atleta que alcançar o maior número de pontos será declarada a vencedora do heptátlon. Então é assim que funcionam as competições das provas combinadas decátlon e heptátlon no atletismo. Beleza, galera?
Essa foi a explicação do conteúdo dessa semana. Espero ter ajudado de alguma forma. Caso tenha ajudado, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Já estou deixando aqui, em destaque, o vídeo da correção das atividades. Basta clicar para acompanhar a correção. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu espero vocês novamente semana que vem. Forte abraço e até lá!